Pode se assentar, fiquem à vontade, que nós vamos continuar lendo a Bíblia. Lucas 24, 13. Senhor, tenha misericórdia da minha vida e me ajude, porque eu quero ser uma ferramenta usada pelo Senhor na manhã de hoje. Que a palavra fale, chegue, alcance, toque o coração do meu irmão, da minha irmã, que nós sejamos abençoados na manhã de hoje. Quem concorda, diga amém. Graças a Deus. Nós faremos a leitura do texto. É uma leitura longa, porém nós faremos a leitura e logo a seguir vamos conversar do texto, tá? Pode ser que eu faça uma parada ou outra durante a leitura, mas nós vamos nos esforçar para ler, para ficar mais fácil de entender o todo, porque é longo o texto. Naquele dia, ou naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro, não acharam o corpo dele, voltaram, nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro
Encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois já a noite vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se, voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que com eles estavam reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. É tempo de céu aberto na nossa vida. É ano de céu aberto na nossa vida. Domingo Deus já falou conosco de um jeito especial. Participamos da ceia, tivemos a oportunidade de renovar a nossa aliança com Deus. Ontem, pastor Edson Bertaia, pastor Paulo Nunes, pastora Eliana, todos falando ao nosso coração. Se alguém não assistiu, não participou, está lá no YouTube, pr.marcãobombo. Aproveita, se inscreve no canal, toca o sininho, deixa o seu like para receber as notificações. Está lá. Se algum de vocês não assistiram, está disponível para você assistir a reflexão ou as reflexões de ontem e de domingo. Agora nós vemos o quê? Nós vemos um momento onde Jesus, ele já havia sido crucificado, já havia morrido, já havia sido enterrado, já havia ressuscitado. Quanta coisa já tinha acontecido? Já havia vivido os 33 anos dele no meio do povo. Já havia desenvolvido, realizado sinais, prodígios, maravilha. Quanta coisa já havia acontecido. Do tocante às Escrituras, ele havia já sido crucificado, foi exposto na cruz, foi colocado numa sepultura. Aí ele ressuscita. E é claro,
as pessoas, de uma maneira geral, elas ficaram entristecidas. Quem é que não ia ficar triste? Se eu morresse hoje, você ia ficar triste? Fala a verdade. Fala, sim, pastor. Faz figuinha assim, né? Sim. Aí, acabou de enterrar, faz um churrascão. Glória a Deus. Claro que a gente fica triste. Imagine eles. Era Jesus. Era o mestre. Era aquele que arrastava uma multidão. Era aquele que havia mudado tantas histórias. Jesus havia mudado tantas histórias. Eu me lembro do texto bíblico que Jesus mudou a história da viúva da cidade de Naim. Meu Deus! Aquela mulher estava indo enterrar o filho, mas já havia enterrado o marido. Quanta dor, quanto sofrimento, quanta tristeza, quanto pesar. E ela tinha pessoas que a acompanhavam para a sepultura, para sepultar o filho. Ela tinha pessoas que andavam com ela, comungando, participando do sofrimento dela. Aí Jesus se encontra com a mulher, ela está saindo da cidade para sepultar o filho, Jesus está chegando na cidade. E a Bíblia diz que Jesus muda a história daquela mulher, Flaviana. Jesus tira, Cristiano, o choro do rosto daquela mulher. Mas não é só do rosto. Porque às vezes nós estamos chorando e alguém fala, para de chorar. E alguém fica conversando com a gente um pouco, a gente dá uma melhorada e para de chorar. Mas o coração continua chorando. Não é só do rosto. Jesus muda o coração, Celso. Jesus, ele entra lá dentro da nossa alma. Lá dentro. Ele separa bem o que é da alma e o que é do espírito. A carta aos Hebreus fala do poder da palavra, que ela separa, é como uma espada de dois gumes, que separa, que simplesmente ele consegue cirurgicamente, Débora, ele consegue identificar qual que é o problema. Quando o problema é na alma, ele toca na alma, Marlene. Mas quando o problema é no físico, ele toca no físico. E há problemas que não é nem na alma, nem no físico. Mas tanto a alma quanto o físico estão refletindo a dor que é provocada por causa do problema no espírito. Porque existe muita coisa que desenrola na nossa vida, Bárbara, que é o problema do espírito. É o espírito. Então, no espiritual, Selma, nós não estamos de repente legal. Não é que nós não queremos estar bem, não é que nós não somos de Deus, não é nada disso. Mas existe tanta coisa que acontece e nós somos estrutura de pó, nós somos fracos e nós não damos conta de tanta coisa que acontece na nossa vida. E por vezes, o nosso relacionamento, a nossa vida espiritual, Ian, ela não está como deveria estar, mas não é que nós não queremos chegar lá, é que nós não acompanhamos o mover, porque o mover de Deus, a pastora Eliana ontem ela falou algumas vezes uma palavra que eu gosto de usar, o mover de Deus, ele é um leque, ele vai acontecendo de maneiras assim, tremendamente
extremamente poderosa. Nós não fazemos ideia do que Deus faz, de como Deus faz, de por que Deus faz. Nós não fazemos ideia. Você não faz ideia do porquê você está aqui agora. Mas não é só estar aqui agora, é o seu estar aqui agora que vai refletir para a sua família, mas não é só para a sua família, vai refletir na sua vizinhança, mas não é só na sua vizinhança, vai refletir nos seus amigos, nas suas amizades, mas não é só nas suas amizades, vai refletir na fila do supermercado, na fila da padaria, vai refletir no banco do ônibus, vai refletir em alguma loja dessa cidade ou até fora dessa cidade, porque em algum momento, em algum instante, Deus vai colocar alguém perto de você, e aquilo que Ele está tratando com você agora, hoje, aqui, nessa manhã, nesses dias, será utilizado por Ele lá na frente, sabe-se lá para ajudar quem? Então não é só agora aqui. Não é só agora o meu casamento, não é só agora a minha vida financeira, não é só agora o meu físico, é o tratar, o operar de Deus, o agir de Deus, Ele vai muito além do que nós imaginamos. Então não dá. Primeira coisa que nós devemos de pensar juntos na manhã de hoje é: não dá para limitarmos o agir de Deus, porque o que Deus faz, Ele faz de um jeito poderoso. Era a história de uma mulher lá no caminho, na saída da cidade de Naim. Era só uma mulher que chorava a morte do filho. Não, não era. Era a história de uma mulher que seria contada muitos e muitos e muitos anos depois. Quanta gente já chorou, já foi ministrada, já foi tocada por Deus, Rafa, através da história da viúva da cidade de Naim. Quanta gente, Elaine. Por isso que eu te convido assim, a abrir o seu coração. Abra o coração. Porque não é só algo para agora, não é só algo para hoje, não é só algo para já, é algo que nós não fazemos nem ideia onde é que vai chegar, mas vai chegar, vai. Quando Jesus toca, Ele muda, Ele transforma. Então, eles estavam aqui conversando de quem? De Jesus. Que Jesus? O Jesus que arrastava a multidão, que mudava a história. Nós podemos ainda lembrar da história da casa, da família. Existem famílias que foram transformadas pela ação de Jesus. O Lázaro estava morto, 4 dias sepultado, cheirava mal. As irmãs de Lázaro, uma acreditava meio que desacreditando, a outra não acreditava, já só não explodiu porque era Jesus. Dentro de casa às vezes acontece assim, nós acreditamos, mas nós não acreditamos. Aquele acreditamos, meio que não acreditando. Um acredita que vai mudar, outro fica meio na dúvida. Um crê que tudo pode acontecer, outro aqueles conflitos dentro de uma casa. E vai a Marta e vai a Maria. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, o nosso irmão não teria morrido. São famílias. Você deve de ter familiares, e na sua casa um acredita até o fim, já o outro não acredita. Um acha que vale a pena tentar, o outro já não quer nem tentar. Eu sei como que é. Na minha casa éramos 12, hoje somos 10. E cada um tem o seu sistema, o seu jeito, ainda que saia tudo da mesma matriz. Mas cada um é de um jeito. Por quê? Porque quando Deus toca numa família, mesmo que cada cabeça pense de um jeito, todas as cabeças serão convidadas a pensar naquilo que é do alto. E no final das contas, tudo converge para o mesmo lugar, o céu.
Pode pensar diferente, não tem problema nenhum. Pode acreditar mais, pode acreditar menos, não tem problema nenhum. Pode nem acreditar, pode reclamar, pode murmurar, fica à vontade, se sinta em casa. Mas fica sabendo que no final das contas, todas as conversas, todos os caminhos, eles convergem em ser salvo, ou sermos salvos, ou salvação. Pensai nas coisas do alto, é o que a Bíblia ensina. Então eu posso ter o meu jeitão que for. Ali na frente, pastor Nilton, Deus vai falar para mim assim, ó, Ele vai usar alguém e vai dizer, pense nas coisas do alto. Pense nas coisas do alto. Ali na frente, Deus vai usar alguém para dizer para você assim, ó, pense nas coisas do alto. Às vezes nós estamos pensando de maneira individual, egoísta, egocêntrica. Às vezes nós estamos pensando no nosso umbigo, na nossa vontade, no nosso desejo. Por que não acontece assim do jeito que eu quero? Por que não faz do jeito que eu acho melhor? Por que não? Aí ele fala, ele vai usar alguém, ele vai dizer assim, pense nas coisas do alto. E aí, do jeito que ele vai falar conosco, ele vai nos quebrantar o suficiente para nós entendermos. Realmente, melhor pensar nas coisas do alto e deixar a minha vontade para trás. É assim. Ele mudou a história na casa do Lázaro. Agora aqui, olha, aqui nós temos 2 discípulos. Mas é interessante, eu quero pensar com você a respeito desses 2 discípulos, algumas coisas importantes debaixo da luz do texto, propondo uma seguinte linha de reflexão. Você vê que eu falei da viúva da cidade de Naim, eu falei do Lázaro, da Marta, da Maria, podia falar do Jairo, da filha dele, podia falar de outros tantos exemplos. Falei esses 2 exemplos, você anotou aí, já é suficiente. Procurei falar e ajudar a lembrar que havia acontecido muita coisa. Não tinha jeito de não saber o que estava acontecendo. Mas ainda assim tinha gente que não sabia o que estava acontecendo. Estava acontecendo muita coisa. Tinha muita gente sendo tocada, irmã Genil. Muita gente sendo abençoada, muita gente sendo transformada. Era muita coisa acontecendo. Mas ainda assim haviam pessoas que estavam indiferentes ao mover de Deus. E é debaixo desse pensamento que eu quero continuar. Daqui para frente, após a introdução, continuar daqui para frente. Eu, você, nós não podemos ficar indiferente à ação de Deus. Céu aberto, aleluia, graças a Deus. É carro novo, é casa nova, é casamento, é filho, é dinheiro chegando, é aposentadoria chegando, céu aberto, é tanta coisa, tem tanta coisa legal para acontecer, é viagem, é muita coisa boa que acontece quando o céu está aberto sobre a nossa vida. Mas o principal que nós devemos nos alegrar e nos valorizar em relação ao céu estar aberto, é nós conseguirmos entender que o mundo espiritual, ele está acontecendo e vai bem, obrigado, na nossa vida. É nós podermos parar, orar, cantar louvores, igual nós fizemos agora há pouco. É nós podermos nos relacionar com Deus e Ele está agindo. Então, esse é um momento que nós vemos o quê? Pessoas tristes, confusas, decepcionadas, e Jesus ali junto deles. Essa palavra, né, do 3º dia, mês de março, é a palavra para chamar a nossa atenção, para nós tomarmos o devido cuidado. Então vamos lá, primeiro de tudo, os discípulos estavam indo para onde? Emaús. A orientação de Jesus era para que eles permanecessem onde? Jericó.
Não. Jerusalém. A palavra é: vai para Jerusalém, permaneçam lá, até que do alto sejam revestidos. Mas você vê que eles estão indo para Emaús, 15 quilômetros de Jerusalém. De carro é 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos no máximo, conforme o trânsito. A pé é uma eternidade, por mais que a pessoa esteja acostumada a andar. Você vê, em primeiro lugar, eles estavam com Jesus, não reconheceram Jesus, mas enquanto Jesus estava falando, vai por aqui, eles estavam indo por ali. Isso é uma palavra, Elisângela, que nós temos que aprender para nós não vivermos isso daí. Jesus falar para nós, vai para cá, e nós vamos para lá. Essa é uma reflexão, Celso, para provocar em nós o despertamento, porque de repente nós podemos estar desfrutando de Jesus conosco no dia a dia, mas nós fazendo exatamente o contrário do que Ele quer que façamos. Vai para Jerusalém, fica em Jerusalém, até do alto vocês serem revestidos. Eles estão indo para Emaús. Deus falou comigo, Deus falou com você, Deus falou conosco, Deus falou, está falado. É o que Deus fala que vale. É o que a Bíblia ensina que vale, Bruna. É o que Deus fala conosco, é o que Deus trata conosco que vale. O que Jesus tinha dito? Em Jerusalém. Para onde eles estavam indo? Emaús. Vê. O céu estava aberto sobre a cabeça deles. Eles estavam com Jesus. Jesus estava com eles. Mas eles fazendo diferente do que Jesus queria que eles fizessem. Outra coisa importante para a gente pensar. Jesus conversando com eles. Jesus estava conversando com eles. Como eu estou conversando com você aqui? Jesus estava andando com eles. Como que eles não conhecem Jesus? O céu está aberto sobre a vida da pessoa, a pessoa não está reconhecendo Jesus fazendo. Coisas das mais simples, nós temos que entender, é Jesus fazendo, porque nós entregamos a nossa vida para Ele. É Jesus. A pastora falou ontem também, eu vou aproveitar, porque para pregar depois do pregador é mais fácil de pregar. Eu uso a mensagem dela, fica mais fácil. É Jesus. As coisas mais simples, até as mais complexas, de onde nós menos esperamos, está acontecendo algo na nossa vida. Mas por quê? Porque Jesus está agindo. E nós temos que conhecer Jesus. Nós temos que saber que Jesus, Ele faz, Ele age. Nós desviamos. Nós ficamos chateados, nós ficamos preguiçosos, nós ficamos com o corpo mole. Não é por falta de comida. Nós fazemos o corpo mole. Mas Ele não. Ele continua ali, ó, trabalhando, agindo. Então nós temos que saber, não é quem nós somos, o que nós fazemos, por que fazemos. É Ele, quem Ele é bom, Ele é verdadeiro, Ele é fiel, Ele não muda, Ele faz. Não é o que você faz, é quem Ele é. E Ele é misericordioso. Tem que conhecer Jesus, para não cair na mesma situação que eles caíram. Estão andando com Jesus, conversando com Jesus, tiveram a oportunidade de pagar um sorvete da Marla para Jesus, mas perderam a oportunidade. Depois não adianta, era ele, nós nem tinha, teve a oportunidade, estava junto, meu Deus. Outra coisa importante para nós pensarmos aqui, eles estavam decepcionados.
A conversa deles com Jesus mostra o quê? Decepção. Puxa vida, morreu, está enterrado. E é interessante ainda que eles chegam a dizer, as mulheres foram lá e disseram que ele ressuscitou. Mulherada para falar demais. Mulherada linguaruda. Eles estavam decepcionados. A decepção ela é o resultado de você colocar uma expectativa em algo e aquele algo não acontecer da forma como você esperava que acontecesse. E aí você acaba ficando decepcionado. Mas esse é o problema, que a decepção ela é algo que diz respeito ao que nós esperávamos. Mas se nós formos querer entender o que Deus espera para nós, e a Bíblia diz, eu bem sei que pensamento tenho a vosso respeito, nós não vamos ficar decepcionados nunca. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Porque uma poda, ela não vai machucar. Mas a poda vai preparar para algo ainda melhor. Quem está esperando aquilo que vem do alto, quem está esperando, quem está sensível a Deus, não fica decepcionado. Não fica, porque a pessoa está ali confiante. Alguma coisa não saiu do jeito que devia sair. Ai, o nosso irmão morreu, sepultado. Ué? O que você prefere? Que eu cure o seu irmão da enfermidade ou que eu tire o seu irmão da sepultura? Se bem que se tirar da sepultura, o meu Insta vai bombar. Se tirar meu irmão da sepultura, nossa casa vai ficar famosa. O que você prefere? Você prefere que Deus faça o que você quer ou o que Ele quer para você? Porque você pode estar pedindo um carro e Ele tem uma concessionária para você. Aí cada um vai. De repente a pessoa está pedindo um namorado, um marido. Eu quero um marido, eu quero um namorado. E Deus tem uma família que é muito diferente. Porque tem muito namorado que não quer saber de constituir família. Tem muito marido que não quer saber de desenvolver uma família. Ai, mas ele é bombadão, ele malha, e daí? Você está entendendo, sim ou não? A decepção, ela chega quando nós estamos colocando os nossos pensamentos acima dos pensamentos de Deus. E aí nós já estamos quebrando a cara. Porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, eles são além dos nossos pensamentos. É a Bíblia que diz. Para finalizar a conversa, porque daqui a pouco nós temos que estar aqui de novo. Estava faltando discernimento. Eles não conseguiram discernir o que estava acontecendo. As profecias estavam se cumprindo. As profecias. Quanta palavra foi liberada sobre a nossa vida, meu Deus. Quanta palavra Deus entrega para nós assim, olha, é sua, garra. Sai que é sua, Tafarel. E a gente... Eu acho importante, às vezes alguém pode interpretar de maneira equivocada, achar que é legislar em causa própria, mas não é. É procurar respeitar o princípio bíblico. Às vezes Deus está usando o seu pastor, para falar com você e te entregar tanta palavra profética e te levar lá na frente quando você ainda está aqui. Às vezes Deus está usando o seu pastor para te levar lá, para você ver como ele fez com os espias. Vai lá, dá uma espiada, vê o que é que vocês vão tomar posse. E a pessoa ela não está se atentando a isso. Aí houve
um, outro ou outro ainda, e esse um, outro ou outro fala qualquer coisa, promete qualquer coisa, mostra qualquer questão, a pessoa abandona tudo aquilo que a autoridade que foi constituída por Deus para levar a pessoa lá na frente, vislumbrar, voltar, viver e construir, é ignorada. Sabe, as promessas, elas se cumprem uma após a outra. E quem é que Deus usa para liberar promessa, profecia sobre a sua vida? O seu pastor. Quem é o seu pastor? Você tem pastor? Não, pastor, não tem pastor. Então, por favor, eu moro aqui do lado, nós vamos tomar um café depois. Eu quero ser o seu pastor. Se você me permitir, vai ser um prazer te ajudar. Mas você saiba que nós vamos tomar café com uma pena e uma varinha do lado. Quando precisar abanar você com a pena, eu vou te abanar. Mas quando precisar te dar uma varadinha, você não tenha dúvida que eu vou te dar a varadinha. É assim. É assim. O Luiz, nossa. Quem conhece sabe como é o Luiz. Eu até protejo demais. Não sou a favor de educar na base da lambada. Mas tem dia que tem que dar. Outro dia ele tomou uma chinelada para dormir. Que até a Rafa ficou quieta. Ficou com medo de tomar chinelada também. Toma. Quando precisa tomar, tem que tomar. Está na Bíblia. O pai que retém a vara não ama o filho. O pastor que não corrige a ovelha é porque ele não ama a ovelha. Ele quer a lã da ovelha, ele quer a gordura da ovelha, ele quer o que a ovelha tem para oferecer de bom, e é só isso. Quando a ovelha não tem mais nada para oferecer, ele troca e arruma uma outra mais gordinha. Não? Você não tem pastor? Eu quero ser o seu pastor. Se você quiser, eu estou aqui. E começa tomando café. O café está ali, se acabou, nós faz mais lá. Eu gosto de fazer café. Pronto. Eles estavam juntos com Jesus, mas eles não estavam discernindo. Umas mulheres fofoqueiras, linguaruda, aquelas mulheres desocupadas, disseram que ele tinha ressuscitado. Imagina, você acha que pode uma coisa dessa? Estão juntos, meu Deus do céu. As profecias, as promessas, tudo se cumprindo. Aí Jesus pega e fala assim, pera lá, vamos lá. E Jesus vai com eles, no final da história, Jesus vai com eles, conta, começando do Moisés, ele vai falando de todos os profetas. Imagina que aula de Bíblia, teologia. Jesus, é assim, assado. O outro profeta falou assim, o outro profeta falou assado. Cada profeta falou de um jeito. Todos eles sinalizaram para o Messias. Todos eles falaram de maneira diferente, mas eles falaram a mesma conversa, porque no final de tudo, os caminhos eles convergem, eles finalizam numa mesma direção. São 40 escritores da Bíblia, cada escritor fala de um jeito, escreve de um jeito, conversa de um jeito, mas todos eles falam do mesmo assunto: salvação. Vocês são uns orelhudos. Eu estou com vocês aqui, vocês não entenderam ainda. Pronto. Então, é céu aberto. Estou falando com você de céu aberto. Mas às vezes o céu está aberto. Já faz um tempo e nós não estamos se ligando. Eles estavam com Jesus, o céu aberto sobre a vida deles. Mas, depois, no final das contas, ele fala: rapaz, nós estávamos com Jesus e nós não tínhamos nem se ligado. Diz comigo assim, olha, eu não vou chegar atrasado. Repete comigo, vai, por favor. Eu não vou chegar atrasado. O céu está aberto sobre a sua vida hoje. É já. É agora.
Não vá chegar depois que todo mundo já está se lambuzando de tanto mel, de tanta bênção, de tanta resposta. Chegar depois, ai, então, ai, e eu nem pensei, nem acreditei, nem achei que fosse Jesus. Eu achei até que era conversa para boi dormir. Não, não é conversa para boi dormir. É promessa se cumprindo sobre a nossa vida. É promessa se cumprindo sobre essa igreja. É promessa se cumprindo sobre a sua casa. É promessa se cumprindo sobre a sua família. Seja uma pessoa espiritual, discirna que Deus está agindo, que Deus está trabalhando, que Deus está fazendo, que Deus está tocando em você. Para nós resumirmos, concluirmos a nossa conversa e aplicarmos. Primeiro lugar, nós falamos do caminho errado, direção errada. Se o pastor está indo por aqui, acompanhe o seu pastor, que você não vai errar o pé, você não vai chegar atrasado. Acompanhe o seu pastor, não tenho pastor. Se quiser, eu posso ser seu pastor. Se não quiser que eu seja, arruma um pastor logo. E siga ele. Segundo, falamos de não conhecer Jesus. Meu Deus, quanta coisa Jesus faz. Só que se eu fosse, mas não vou ficar, porque nós já estamos finalizando com a conversa que está dando quase a hora do almoço. Se eu fosse pegar um por um que Deus já fez aqui na vida de cada um, só aqui já tem um monte de coisa que Deus já fez, muito jóia. Conheça Jesus. Saiba quando é Jesus trabalhando. Terceiro, nós falamos de decepção. Ficamos decepcionados quando esperamos dos homens. Ficamos decepcionados quando esperamos debaixo da nossa barriga, do nosso umbigo. Quando nós estamos esperando o que Deus tem para a nossa vida, nós não ficamos decepcionados. Quarto e último, para finalizar, falamos de discernimento. Precisamos ser pessoas sensíveis à voz de Deus e entender o que Deus está fazendo debaixo das profecias que foram liberadas sobre a nossa vida, debaixo das promessas que foram feitas. E tem tanta promessa para você, tanta promessa para sua casa, tanta promessa para se cumprir. Vamos ficar em pé para nós orar e ir embora para casa. Chega de conversa, à noite tem mais, 18 horas tem mais, 20 horas tem mais, e Deus ele está falando conosco. Amém? Sim ou não? Valeu a pena acordar cedo hoje, sim ou não? Sim ou não? Então pega seu pedido de oração aí, vai. Tem alguém que não tem o material da campanha? Todos têm. Cadê seu material, moço? Você não tem?